Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ficar atento ao que o Senhor tem para falar com cada um de nós, porque tudo que Ele fala é para que nós se conscientize e se conscientize mais, e para que nós tenhamos mais vontade, tenha mais prazer de se chegar ao Senhor, para que o Espírito de Deus guie cada um de nós, porque os dias e os tempos cada vez estão ficando mais estreitos, ficando mais perigosos, ficando mais difícil. Por isso nós vemos que as pessoas se atrapalham e atrapalham a muitos em busca de ambições e conquistas suas. Amém? Amém. Lucas 12. Amém, amém? Vamos ler? Vamos ou não vamos? Amém. Glória a Deus. Diz assim, a palavra do Senhor: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não há de ser sabido. Portanto, porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvida, e o que falarmos aos ouvidos no gabinete sobre os telhados serão apregoados. Versículo 4: e disse-vos, e digo-vos, amigos meus, não temas o que matar o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a este: temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temas, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. 10. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados, às potestades, não estejam ociosos de como haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo
porque às vezes de palavra do Senhor. Pode ser tanto. Então nós temos aqui, irmão, o Senhor, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um aviso, isso aqui é para que nós estejamos sempre atentos. Pode ter a multidão que for, pode ser milhares que até estejam atropelando um ou outro, mas vê o que o Senhor diz aqui, irmão? Ele fala aos seus discípulos, ele fala aos que seguem a ele, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, as multidões se atropelam um ao outro em busca dos seus interesses, em busca de saciar as suas necessidades, mas não estão em busca da vida, não estão em busca da eternidade, não estão em busca de Deus. Por isso Jesus, falando aqui diante da multidão, lá estava naquela multidão, tinha um monte de fariseu lá, um bando de sacerdotes, um bando de religiosos, hipócritas, porque verdadeiramente a hipocrisia muitas vezes toma conta dessas pessoas que representam a ser o que eles não estão verdadeiramente, e não estão nem aí para aquilo que eles falam, porque o que eles falam verdadeiramente não interessa a eles, só interessa o que ele arrecada de cada um, do que ele tira de cada um. Mas nós sabemos que o Evangelho a palavra de Deus, é uma dádiva de Deus a nós, para que nós a conheça e siga Ele, segundo o que Ele propôs para cada um de nós em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É o único caminho que nos conduz com vida e para a vida eterna com Deus. Por isso que Ele é o caminho. Não existiu antes dele outro que fosse o caminho, nem existirá depois verdadeiramente outro que seja o caminho. Ele é o caminho eterno da vida do Pai para com todo aquele que crê. Então ele diz, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Irmão, há muitos fariseus, verdadeiramente, como há muitos doutores da lei, que são homens entendidos, sábios, e muitas vezes envolve você naquela sabedoria dele e te leva para fora do caminho. Porque essa sabedoria de engano, de hipocrisia, de fingimento, nós vemos muito bem, irmão, nos 12 apóstolos. Judas Iscariote era um dos tais, era um hipócrita que estava ali. Ele permaneceu, o hipócrita ele não vai permanecer, irmão, porque ele também nunca teve. Olha, o irmão há pouco disse que vai completar um ano naquela firma e vai entrar de férias. Maravilha, irmão. Né? É verdade, porque permaneceu lá e fazendo o que aquela empresa manda e o que você sabe, com verdade, com justiça e com amor. É isso que nós fomos chamados, irmão, para viver e fazer e praticar aquilo que Deus verdadeiramente confiou a cada um de nós em Cristo Jesus, irmão. A confiança de Deus, irmão, é grandiosa. Por isso Ele, a cada um de nós, por isso que Ele sara a nós, por isso que Ele cura a nós, por isso que Ele dá a nós, irmão, uma vida eterna, porque Ele ama. Sim, você nunca foi amado. E muitas vezes você diz, eu amei tanto e até agora não achei ninguém que me amasse. Você está diante daquele que amou você e que ama você antes de você conhecer, antes de você conviver com Ele. Esse é um amor real.
jamais vai desprezar você. Se você confiar, qualquer um de nós, se confiarmos em Jesus Cristo, Ele vai dar, Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai botar você no melhor negócio do reino de Deus, irmão. Porque no reino da terra, irmão, nós já estamos de passagem. Pode ser, nós vemos muito isso, muito bem, na epidemia aí, da mortalidade, que não foi só no Brasil, mas no mundo inteiro. Começaram a dizer que aquela doença era só para velho. Quando começou a morrer jovem, quando começou a morrer maduro, quando começou a morrer criança, não era só para jovem, era para todos, irmão, e não era só para velho. E aí, saía aquelas pessoas do hospital, naquelas cadeiras de roda, homem com 70 anos, com 60, com 70, 80 anos, dizendo: todo o tempo que eu vivi, não paguei preço nenhum pelo ar que eu respiro. Porque o ar que nós respiramos, irmão, que refrigera o nosso corpo, é dado por Deus. Muitos acham que, que é isso? Não se iluda, irmão. O ar que nós respiramos e que refrigera a nossa alma e o nosso corpo é dado por Deus. Se Ele tirar isso de mim, eu morro aqui mesmo. Caio aqui. Qualquer um. Então, não é por causa da idade, não é. O homem está sempre procurando uma idade qualquer, por isso que está acontecendo, não. Não é pela quantidade de pecado, porque todos nós já sabemos que Jesus já perdoou os nossos pecados. E Ele já lavou com água e sabão, não. Lavou com o sacrifício do seu sangue a cada um de nós, para com Deus. Por isso nós te apresentamos a Deus irrepreensível, inculpável, santo, porque o nosso Deus é santo. Então a hipocrisia, irmão, é um negócio nojento. É aquela pessoa que finge o tempo todo a ser e não é. É nojento isso. Porque tem pessoas tão fingidas, que fingem tão bem na maneira dele, que iludem muitas pessoas. E aí as pessoas vão no fingimento daquilo, quando vê, quando depara com a verdade, aí esmorona tudo. Por isso, o Senhor está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento dos fariseus é maligno. Os fermentos daqueles que se diz ser e não são. São pessoas hipócritas, mentirosas, enganosas, fingidas, que fingem o tempo todo. É como um homem que diz que ama uma mulher e uma mulher que diz que ama um homem, enquanto está ali na presença dela. Saiu dali, um vai para um lado, outro vai para outro, como quem nunca teve nada um com o outro. Assim também, irmão, nós não podemos de maneira alguma tratar o nosso Deus dessa maneira, porque Ele não trata nenhum de nós assim. Ele trata com amor, com justiça, com bondade, com misericórdia. E lá que não fosse a graça de Deus sobre cada um de nós, nós estaremos todos perdidos. Então Ele diz, mas presta bem atenção nisso aqui. Tudo que você fizer, e tudo que você falar, e tudo que você pensar, diante do seu irmão, diante da sua irmã, diante da sua mãe, diante do seu pai, ninguém sabe. Mas tem um que sabe, Deus. Ele está dizendo aqui que tudo que você fizer escondido, que ninguém vê, Ele está vendo tudo. Ele vê tudo, Ele assiste tudo. E Ele diz, mas nada há encoberto que não seja descoberto. Como é que é
isso? Será que o Senhor vai fazer ser descoberto mais? Porque nós vemos aí, os homens, eles pedem, vão pedindo, até que um dia chega alguém preparado para o fingimento e traição, e eles vão junto com ele. E diz que está praticando a verdade. Aquele que acompanha um mentiroso, um hipócrita, ele é tão mentiroso e hipócrita como aquele, porque ele estava só esperando essa oportunidade de seguir. E nós sabemos, a igreja de Deus, os amigos de Deus sabem, que a mentira, o pai da mentira é o diabo. Então já está sabendo que está seguindo um filho do diabo. Quem acompanha um mentiroso é filho do diabo, como ele também. Por isso, somos chamados a atenção para que nós não se percam, não se atrapalhem. Portanto, ele diz, tudo o que nas trevas dizendo, na luz será ouvido. A luz tem ouvido a tudo, irmão. Por quê? Por quê, irmão? Porque Deus é a luz da existência de toda a humanidade. Não é só de nós que somos cristãos, não. É de toda a humanidade. Tudo que alguém fizer, ou que alguém cochichar no ouvido, alguém pode cochichar no ouvido de alguém aqui na igreja, e eu não saber o que vocês falaram. Mas estamos dizendo aí, vamos arrebentar o irmão Raimundo, vamos acabar com ele. Mas Deus está sabendo. O juiz eterno está sabendo. Por isso estou dando um exemplo. Porque verdadeiramente o amor de Deus está derramado no coração de cada um de nós, para que nós reconheçamos que a verdade e a justiça prevalecerão. Então ele diz, e tudo que for dito no gabinete, nos escritórios, nos bancos, aonde for, verdadeiramente vai ser pregado ao telhado, porque quando chegar lá diante do tribunal de Cristo, o telhado vai ser descoberto naquela hora, face a face, como eu estou aqui com cada um de vós, assim é Deus com cada um de nós. E olha aqui, isso aqui tu fez, isso aqui, ó. Tu atrapalhou, tu roubou, tu fez isso aqui. E como é que ele vai dizer que não? É como você ter visto alguma coisa e você tirou várias fotos com o celular. Aí ela vai, não, nunca eu tive lá. Você, olha aqui, ó. Estava lá ou não estava? Estava lá ou não estava? Naquele dia, naquela hora, quando eu passei lá, você estava lá. Aí, assim é diante de Deus. Hoje tem muitas coisas que quando a pessoa faz ou fala e as pessoas clicam, amanhã serve de testemunho dizendo aqui, ó, eu estava lá, eu te conheço, eu te vi lá. Né? Porque senão fica uma palavra sua contra a palavra daquela pessoa. Mas aquele que fica filmado ali, aquele que está escrito diante de Deus, aquele que é a verdade, a justiça e o amor. E ele diz, digo-vos amigos meu, não temas o que mata o corpo e depois não sabe o que fazer. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Essas pessoas que matam os outros, que bebem matando, de muitas maneiras, tem morte de toda maneira. Morte de matar as possibilidades, de tirar as oportunidades das pessoas. Isso é matar a pessoa. Então nós vemos aqui, mas o Senhor está dizendo que não temas esses que fazem isso. Mas ele diz para cada um de nós a quem nós devemos temer. Aquele que mata o corpo e tem poder para lançar aquele espírito, aquela alma no inferno. Presta atenção. Por que Jesus fala no inferno? É porque o inferno é bom? Não. É porque o inferno
é o castigo eterno de todos os corruptos, de todos os mentirosos, de todos os falsos, de todos os hipócritas, de todos os que se prostituem, de todos que dizem, não tem nada a ver não, irmão. Nós estamos aqui na terra e somos seres humanos. Você é uma nova criatura ou você é um ser humano? Você segue a Jesus como uma nova criatura ou como um ser humano? Cuidado com esse ser humano. Nós somos ser humanos. Deus sabe sim. Deus sabe de tudo. Mas Ele chamou para nós ser gerado em Cristo Jesus, irmão. Em espírito e em verdade. E Ele sabe que nós somos os amigos dele em espírito e em verdade. Porque a carne para nada aproveita diante de Deus. Se fosse assim, os judeus tinham sido todos salvos, porque eles seguiam a Deus os mandamentos na carne, e a carne inflamou os mandamentos. Então nós vemos aqui que ele diz, ó, no versículo 6, não se vende 5 passarinhos por 2 centímetros, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. O Senhor está dizendo, não se vende 5 passarinhos por 2 centímetros. Tem pessoa vendendo os passarinhos por menos de 1 centímetro, por muito menos, pela hipocrisia de homens covardes, corruptos, mentirosos, falsos. Tem muitas pessoas que estão sendo vendidas para ir para o inferno, porque se ele fosse vendido para Deus, ele tinha a vida eterna. Mas para ser vendido para Deus, tem que ser comprado por Deus, não é por homem. Então nós vemos aqui, ó, a verdade e a justiça de Deus diante de cada um de nós, dizendo, olha, cuidado com o que eles falam e você concorda. Porque o Senhor diz que até concordar com o que eles dizem nos faz culpados. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade de Deus, então você não pode, mas é meu irmão, é meu cunhado, é meu parente. Paulo diz, irmão, que pode vir um anjo do céu, se ele não falar essa língua aqui da verdade, do Espírito de Cristo, pode desconjurar ele, porque é maldito. Isso é para ficar na nossa consciência, irmão. Mas acontece que aquele homem, irmão, ele tem muitas congregações aqui no Brasil, ele tem muito lá no estrangeiro, ele fala várias línguas. Irmão, ele pode falar as línguas dos anjos, ele pode falar as línguas que falar, não interessa. O que importa para cada um de nós é o caminho da verdade, da justiça e do amor. Porque é muito triste se nós permanecermos diante que estamos dizendo que estamos seguindo a Cristo e não estamos fazendo nada que verdadeiramente, nem temos comportamento como Ele, verdadeiramente nós estamos perdidos. Então nós vemos aqui, no versículo 7 ele diz, e até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temas, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. Por quê? Vale mais nós. Porque Jesus não veio para salvar, para comprar passarinho. Ele não veio para salvar passarinho. Ele veio salvar nós. Ele veio salvar nós da morte. Ele veio salvar nós do salário da morte, que é o pecado. Passarinho não tem pecado. Passarinho não pecou contra Deus. Eles continuam como Deus não fez eles. Mas o homem e a mulher pecaram diante de Deus. Por isso Deus veio a resgatar em todas as gerações, em todas as línguas, em todos os povos, em todas as tribos, em Jesus Cristo.
Então ele diz, olha, digo-vos que todo aquele que me confessar, há pouco o irmão disse, e quando eu tenho tempo, no meio pode estar quem for, eu confesso o nome de Jesus Cristo. Continua confessando, irmão, porque é só Ele que é o teu Salvador, e é só Ele que é a tua vida, e também pode ser a vida de muitos daqueles que ouviram você. Por isso que ele diz, se não confessar a Jesus, também Jesus não confessa diante dos anjos, é isso, diante dos anjos de Deus. Porque os anjos de Deus trabalham como conservo com cada um de nós. Os anjos é que traz de Deus a nós e leva de nós a Deus. Ele que cuida de cada um. Não, irmão, não é o Espírito Santo. Irmão, presta bem atenção. Os anjos são os espíritos administradores do reino de Deus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eu vou pedir, agora eu vou pedir aos anjos, não. Você pede aquele que comanda os anjos, e os anjos trazem a você, a mim, a nós, aquilo que nós pedimos. Você está entendendo isso? Você pede aquele que manda nos anjos, aquele que vai lá. O profeta ficou 25 dias orando. O anjo veio trazer a resposta a ele. 25 dias, verdadeiramente ele orava para aquela causa. Tem pessoas que dizem assim, eu já orei, irmão, uma vez só. O profeta orou 25 vezes, 25 dias. Quantas vezes ele orou durante esses 25 dias por aquela causa? Você, muitas vezes, o cristão, ora uma vez e ainda com pressa, para que ele vai, não sei para onde. Você só pode parar de orar por uma causa depois que ela já estiver nas tuas mãos. Porque agora você ora agradecendo a bênção que vem sobre você e que está em você. Amém, igreja? Amém. É exatamente isso. Não, mas eu já orei, eu já ouvi isso. Quanto mais eu vejo isso, mais aumenta os cabelos brancos na minha cabeça. Não é possível. Está escrito, você tem que orar sem cessar. Como você também tem que ouvir a palavra de Deus sem cessar, irmão. São duas coisas que santificam nós nessa caminhada, a palavra e a oração. Mas você não tem tempo de orar, não tem tempo de ouvir a palavra, você não tem tempo para se santificar. Por isso nós vemos aí uma montoeira de pessoas desviadas, porque eles também nunca tiveram lá, porque se sentiu o sabor desse caminho e desse perfume, não vai largar nunca. Porque sabe que a recompensa virá. Versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos do meu Pai. Está vendo aqui? Os anjos não é que faz a mediação do céu a nós e de nós ao céu. Ele leva as nossas orações, as nossas petições e traz a resposta. Em tudo que você necessita, em tudo que nós necessitamos, porque nós ouvimos, irmão, mas a fé vem por ouvir, é claro que é, porque a palavra de Deus é o fundamento da vida de cada um de nós, Cristo. Sem Jesus não tem fundamento. Então ele diz, olha, presta atenção. E todo aquele que disser alguma palavra de ódio contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Quantos disseram que Jesus estava com demônio? E muitos eram fariseus, outros eram sacerdotes, outros eram escribas. Diziam que Jesus tinha demônio. Até você vê um irmão falando com o Espírito Santo, nós está falando com o demônio. Aquela pessoa, irmão, foi escolhida por Deus, chamada por Deus para falar com o demônio. A boca dele
repetir coisas de demônio. Por isso que não é perdoado. Se você ouvir e você não quer acreditar, você vai embora e deixa quem quer crer, crer. Acreditar para que não some diante da vida de cada um de nós condenação eterna. Porque às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja e está condenada eternamente. Ah, ele já está fingindo. Aquilo não é o Espírito Santo, não. Eu nunca vi o Espírito Santo. Ele nunca viu o Espírito Santo. Ele viu o Espírito Santo aonde? Quem foi que viu o Espírito Santo? Se lá os apóstolos, quando esperavam o poder da virtude do céu, vem nele, todos eles viram o Espírito Santo? Não. Veio um vento, lê lá em Atos dos Apóstolos, veio um vento, veemente, que verdadeiramente entrou em cada um deles. Viram o vento, mas não viram o Espírito Santo. E começaram a falar. O Espírito Santo começou a falar pela boca de cada um deles. É desse jeito. Como ninguém viu Deus, também ninguém vê o Espírito Santo. Mas vê a ação do vento, vê a ação de Deus. Então, irmão, essa é a palavra de libertação. Não se misture, seja lá quem for. Quem quiser seguir errado, que siga errado. Mas você está, se pedirem confirmação sua, está certo, povo? Você que sabe. O que está certo é em Cristo Jesus. E uma salva de palmas para Jesus.